plástica. Você tem que saber se é uma dor crônica, uma dor aguda, uma dor crônica agudizada. Você tem que avaliar a sensibilização central e periférica. E uma das coisas que muitas vezes passam desapercebido, mas tem muito a ver com o resultado, não só para dor lombar, mas para várias outras dores, é isso aqui. Essa questão de saúde mental, estresse, ansiedade, depressão, sono, atividade física e dieta. O estilo de vida do paciente influencia muito ao paciente ter mais dor ou menos dor. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas basicamente o que eu explico para o paciente é assim. Quando você tem uma hernia de disco, a hernia de disco não dói. Ela dá um estímulo que chega na sua medula e no seu cérebro. É o seu cérebro que fala dói ou não dói. E ele é baseado em ânimo, ansiedade, sono, intestino e atividade física. Então, quando você tem um estilo de vida bom, é como se você pegasse o botão do volume da sua dor e diminuísse. Então, é muito comum você pegar paciente, às vezes, com uma ressonância feia e não sente tanta dor, e o paciente, às vezes, você vê uma ressonância, não tem nada demais e morre de dor. Por quê? Porque tudo isso influencia. E o tratamento das lombalgias, se a gente for ver aí o que tem de evidência, né, na literatura, do ponto de vista farmacológico, quase nada tem evidência. Se você for ver, o vermelho é contra, o amarelo inconclusivo e o verde a favor. Então, principais guidelines no mundo, Canadá, Estados Unidos, América do Norte, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, a maioria concorda ou acha inconclusivo anti-inflamatório para lombalgia aguda, isso é meio que um pequeno consenso. Opioide inconclusivo, aí com a epidemia dos opioides nos Estados Unidos, principalmente correntes americanas, norte-americanas vão ser contra, mas isso acontece em perfis de pacientes específicos. A duloxetina tem um aqui a favor e aqui o resto é tudo meio que contra, o relaxante muscular, o canadense a favor. Lembrando que é lombalgia. Então, na hora que você vai tratar lombalgia, é muito inespecífico. Então, você tem que saber o que você está tratando. Então, são grandes autores. Esse Cohen não é o nosso Cohen aqui, que é do joelho, né? Inclusive, foi ele que deu o pontapé inicial para a gente criar o comitê de dor. Ele é chefe lá da parte da dor lá em Boston. E, basicamente, ele mostra também que você tem baixa evidência para quase tudo, moderada para antidepressivo dual e opioide. Agora, se você lê a impressão dos autores, eles mostram que, olha, tratamento para dor lombar com essas medicações não tem bom resultado, mas se você personalizar o tratamento, ou seja, relaxante muscular para dor muscular, gabapentinoide, antidepressivo dual e triciclo para dor neuropática, e anti-inflamatório numa fase aguda, você consegue otimizar o resultado. Então, você tem que saber o que você está tratando. Então, para a gente tratar a dor lombar, você tem que saber se é dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica. E baseado nisso, você vai ter um tratamento mais específico e também tem a ver com o perfil do paciente para saber que tipo de remédio você vai usar. Além do tipo fisiopatológico da dor, você tem que saber se é uma dor aguda ou crônica. Então, a dor aguda, por exemplo, o paciente estava lá e pegou, por exemplo, o meu exemplo aqui estava de mudança, pegou uma caixa e sentiu uma dor aguda. Então, está te avisando que tem coisa errada. Passou do limite do peso daquele músculo aguenta. Mas quando é uma dor crônica, que ela passa de 3 a 6 meses, por definição, dor crônica é uma dor que dura mais do que a lesão para cicatrizar. Ou seja, às vezes o que causou foi embora e continua doendo. A dor crônica por si só é uma doença. E aí muda totalmente o tratamento. Então, se você for ver cérebro de paciente saudável, o mapa, a ressonância magnética funcional é diferente no paciente com dor crônica. Então, é importante entender que dor aguda, ela está te avisando que tem coisa errada, é um sinal de alerta, a dor crônica é uma doença. Inclusive, o CID-11 coloca a dor crônica como uma doença. Então, basicamente, é assim que funciona. Você tem ali uma hernia de descomprimindo o nervo, ele dá um estímulo que vai mudar, tem um brotamento neuronal diferente no cérebro, e, basicamente, você cria novas conexões e o cérebro fica diferente. Então, quando o paciente fala assim, doutor, eu passei em vários médicos, ninguém acha a minha dor, normalmente é cérebro e medula. Então, eu explico para o meu paciente que sempre a dor é cérebro e medula, porque é no cérebro que a gente sente esse estímulo. Então, na periferia, te dá um estímulo aqui, que vai subir pela medula e vai chegar no cérebro. Só que o seu cérebro ele tem um fenômeno chamado neuroplasticidade, ou seja, o cérebro fala não dói, não dói, não dói, não dói. Quando a sua lombar fala dói, 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 normalmente 3 meses ou mais, seu cérebro entende que o normal da lombar é doer. Às vezes você opera a hernia de disco, continua doendo igual, porque o problema não é mais na coluna, é mais cérebro e medula. A classificação fisiopatológica, como eu disse, é nociceptiva, basicamente sistema de dor íntegro, neuropática, lesão, disfunção.
do sistema de dor, nociplástica nenhuma das anteriores, então, exemplo é a fibromialgia, e a dor mista seria a associação de mais de uma delas ao mesmo tempo, e infelizmente na prática clínica a maioria das dores é mista. Então a maioria das vezes o paciente tem mais de uma dor ao mesmo tempo. Aqui é um tratamento teoricamente feito personalizado, né, tailor-made para lombalgia. Eu brinco que para meus pacientes especialistas em dor a gente trabalha como se fosse um alfaiate cego. Eu não sei o modelo dele, ele vai me contando, eu vou customizando o tratamento. Então, baseado no tipo de dor, se considera que na dor nociceptiva, a gente tem que trabalhar mais movimento, mais físio, tá? Mais reabilitação e menos psicoterapia. Na teoria, qualquer equipe mínima de dor teria que ter alguém de saúde mental, ou um psiquiatra ou um psicólogo. Isso é difícil na maior parte do mundo, mas só para vocês terem noção, faz um mês teve o Congresso Europeu de Dor, lá em Lyon, na França, o tema do congresso foi dor e saúde mental, então isso está muito entrelaçado. Só que os tipos de dor fazem com que, às vezes, você tenha que ter mais suporte de psicólogo e psiquiatra, de preferência psicólogo que trabalha com dor. Mas na minha região não tem. Hoje em dia, com telemedicina, você consegue acessar. Por exemplo, hoje, essa semana eu atendi paciente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, atendi paciente semana passada de Aracaju, atendi paciente de Recife. Então, hoje em dia, com telemedicina, você consegue acessar tanto médicos de diferentes especialidades, mas também profissionais de saúde de outras áreas. A dor neuropática é mais dolorida e gera mais incapacidade. Então, além da reabilitação, você tem um componente emocional maior. Agora, numa dor central ou nociplástica, por exemplo, a fibromialgia, trabalhar melhor essa questão da saúde mental é importante. Falei, pô, Ricardo, mas vou ter que fazer uma pós em saúde mental? Deveria, mas do ponto de vista prático, o que você tem que entender é, com o tempo, você vai pegando as manhas do perfil do paciente. Igual você pega a mão da cirurgia, você pega a mão do perfil do paciente. Então, vou dar um exemplo hoje. O paciente que passou comigo há uns 8 anos atrás, tinha uma lombalgia mecânica, a gente tratou lá com a ciclobenzaprina, reabilitou, mas ele era gordinho, sedentário, não fazia exercício. E aí, na época, eu incentivei a ele a mudar estilo de vida, porque, ia voltar a lombalgia, ia dar problema de diabetes, colesterol, enfim. E aí ele começou a pegar mais pesado na academia, gostou de tênis, começou a jogar meio até ranqueado tênis. E agora, pela dor lombar, ele fez uma hernia extrusa e ele parou de jogar. Então, pessoas muito ativas, quando tem uma dor intensa, a dor neuropática da hernia disco, por exemplo, é muito intensa e bem incapacitante. O impacto no humor é brutal. Então, ele fala que está super irritado, está dormindo mal, hein? Então, quando você tem esse perfil de paciente que é muito impactado pela dor, principalmente pessoas muito ativas, é importante você entender que esse componente de humor vai influenciar muito na potencialização da dor do paciente. E esse é um paciente que muitas vezes não responde tão bem a analgésico. Você dá dipirona, paracetamol, codeína, tramadol, opioide forte, e não responde. Porque enquanto você não melhora o humor, o negócio não anda. Falando um pouquinho do padrão de dor, padrão mecânico, todo mundo sabe, então assim, vocês ficarem muito tempo, se ela demorar muito, não vai demorar, tá? Já tô avisando. Vocês ficarem muito tempo sentado na mesma posição, você fica muito tempo recrutando o mesmo músculo, você vai sobrecarregar. Se fica muito tempo em pé, vai sobrecarregar. Você deita, alivia. Então, normalmente melhora com repouso, piora com exercício. Só que é importante lembrar também a dor inflamatória, que é o contrário. Então, a dor inflamatória, quando a pessoa está se movimentando, ela está confortável, e quando ela está em repouso, é pior. Principalmente os primeiros passos, né? Eu brinco que parece aqueles carros antigos a álcool. O paciente levanta, os primeiros passos são mais difíceis, ele esquenta, melhora. Então, para quem tem esse padrão de pior no início do movimento, normalmente é um padrão inflamatório. Isso é importante porque em coluna você não consegue ver que está quente, que está vermelho, que está inchado. Para você saber se é um padrão inflamatório, ASAS, que é essa Sociedade Internacional de Espondiloartropatias, mudou o nome, não é mais espondilite anquilosante, agora é espondiloartropatias, você tem que ter pelo menos 4 de 5 critérios para considerar positivo e, teoricamente, encaminhar para uma investigação reumatológica. Início antes dos 40 anos, insidioso, melhora com exercício, não melhora com repouso, e uma dor noturna que o paciente melhora quando levanta. Então, não é a dor que é pior à noite, é a dor que o paciente tem que levantar para melhorar. E aí é indicativo ou de dor inflamatória, ou muitas vezes dor oncológica, e muitas vezes você precisa sair. Você precisa encaminhar para uma investigação maior.
A dor nociceptiva inflamatória, basicamente, a gente trata com anti-inflamatório. Então, basicamente, os anti-inflamatórios vão agir aqui nas duas COX, COX-1 e COX-2. A COX-1, ela é mais protetiva, e a COX-2, que realmente age, a gente vai ter uma ação em inflamação. Então, se tentou evoluir nos anti-inflamatórios e desenvolver seletivos de COX-2, que no mercado brasileiro a gente tem aí via oral o etoricoxib e o celecoxib, mas a maioria dos estudos mostra que, apesar de ser mais seguro do ponto de vista gastrointestinal, ele é tão ruim quanto do ponto de vista cardiovascular. Então, de perfil de segurança, ele só é mais seguro para estômago, cardiovascular ele é tão ruim quanto os outros. O problema do anti-inflamatório, você vai poder usar no máximo ali 1 a 2 semanas para tirar o paciente da crise, normalmente eu não uso mais que 1 semana, e aí depois, o ideal é que você mantenha uma medida anti-inflamatória mais natural no médio prazo. A única exceção da regra é nas espondilortopatias, de novo, mudou o nome ano passado, que era espondilite anquilosante, que o anti-inflamatório vira droga modificadora de doença e acaba usando por um período maior. Das opções dos anti-inflamatórios, hoje em dia tem muito fitoterápico, nutracêutico, suplemento. É importante fazer uma análise mais crítica, tanto baseada em evidência científica, mas também de prática clínica. Para a lombalgia, o que tem mais evidência é uma revisão Cochrane, publicada na Spine, com uma forte evidência, e normalmente revisões, na maioria das vezes, eles mostram inconclusivo, mostrando que o extrato seco da garra do diabo, que é o Arpagophytum procumbens, numa dose de pelo menos 50 mg de arpagosídeo, a maioria dos estudos entre 50 e 70 mg de arpagosídeo, é eficaz para agudizações de lombalgia crônica. Então, para a lombalgia é um dos que eu mais uso. Então, por exemplo, usei o anti-inflamatório na primeira semana, independente de qual. Cetorolaco, etodolaco, diclofenaco, etoricoxib, celecoxib, enfim, independente de qual anti-inflamatório você usou. Usou na primeira semana. Acabou? Aí você pode entrar com esse extrato seco da garra do diabo, nome comercial no Brasil, Artroflan, 2 comprimidos por dia, Arpadol, 3 comprimidos por dia, Permear, 2 comprimidos por dia, e aí você mantém por um tempo maior, em bula 1 mês, até 3 meses costuma ser seguro, para melhorar esse componente inflamatório que é a dor dos primeiros passos. Outra opção natural que age melhorando dor inflamatória é o PEA. O PEA é o palmitoil etanolamida, ele é um ácido graxo, que ele tem um mecanismo de ação complexo, mas a vantagem do PEA em comparação ao extrato seco da garra do diabo, eu normalmente não passo mais de 3 meses de arpagosídeo. O PEA você tem uma segurança maior em médio prazo, mas além de agir em dor inflamatória, ela também age em dor neuropática. Então você tem esse efeito duplo. Então ele é interessante nesse aspecto. Na prática, o extrato seco da garra do diabo parece um pouco mais rápido, apesar de você não ter muito estudo cabeça a cabeça. Então, dor nociceptiva, a gente tem a dor inflamatória, basicamente anti-inflamatória no curto prazo e nutracêuticos no médio prazo. E aí você também tem a dor mecânica ou miofacial, que é a mais comum. Então, ali você tem que acertar ali postura, ergonomia, fazer pausas, que não adianta você ter uma baita ergonomia e ficar 2, 3, 4 horas sentado na mesma posição, mas também o relaxamento da musculatura é importante, e você tem evidência da boa e velha a bolsa de água quente, calor local para isso. A principal causa de centro de dor é difícil o paciente que não tem miofacial. Normalmente miofacial ele é secundário a uma hernia de disco, a um desequilíbrio muscular, a uma tendinite, enfim. Foi na tese de doutorado especificamente, onda de choque para lombalgia miofacial. De evidência na literatura, você tem de relaxante muscular para dor lombar aguda, os não benzodiazepínicos, que seria carisoprodol e ciclobenzaprina. Resultado igual, porém, o carisoprodol tem tendência a vício, porque ele vira meprobamato, e a ciclobenzaprina, na prática clínica, é o que a gente usa mais. Segredo da ciclobenzaprina é não tomar e dormir, tem que tomar umas 3 horas antes, para não dar aquele sono rebote. Então, tem várias marcas, Miosan, Mirtax, Cisax, Musculari, enfim. Normalmente começa 3 horas antes de dormir, eu começo com 5 miligramas, se o paciente for muito sensível, 2,5, depois aumento para 10, tem paciente que tolera até 15, é difícil o paciente tolerar mais que 15. Mas o segredo é tomar pelo menos 3 horas antes. Só que esses relaxantes musculares, eles são chamados antiespasmódicos. Então, esses daqui, você não perde tônus muscular. Existe uma lenda na academia, e times, e
medicina esportiva, de uma forma geral, que o relaxante muscular você perde músculo. Isso acontece com o antiespástico, que é tipo baclofeno. Então, o antiespasmódico, que é a ciclobenzaprina e carisoprodol, você diminui a tensão muscular, mas você não perde músculo. Tanto é que é comum entre os bodybuilders hoje em dia fazer desativação, liberação miofascial para ter mais ganho de massa, porque senão você fica com a musculatura, a banda tensa, você não consegue ter ganho de força. Então, os antiespásticos, realmente você perde. A gente usa em paralisia cerebral, esclerose e espasticidade. O antiespasmódico, não. Lembrar que o carisoprodol, por virar meprobamato e diazepam, deve ser a última escolha porque tem risco de vício. Então falamos de dor nociceptiva, dor inflamatória, que é a dor nos primeiros passos, e a dor miofacial, que é mais comum, que é a dor mecânica. A dor neuropática ela é a mais dolorida, é esquisito falar, mas ela é mais intensa que as outras. Você pode dividir ela em dor neuropática possível, provável e definitiva. Possível é quando anatomicamente faz sentido. Então, por exemplo, você tem uma dor lombar que vai para a perna. Possivelmente ela é neuropática. Mas ela pode também ser uma dor miofacial. Pode ser músculo, glúteo mínimo, que também irradia para a perna. Ela é provável quando você tem alteração de exame físico. Então, você examina uma perna, tem alteração de sensibilidade e a outra está igual. A sensibilidade está normal. Então, você consegue falar que você tem uma dor miopática provável, com alteração de sensibilidade, de força, reflexo, enfim. E a partir daí você já pode fechar diagnóstico. Você não precisa de um exame de imagem ou uma biópsia de nervo ou qualquer outro exame para ter uma dor neuropática definitiva e iniciar tratamento. O diagnóstico, essencialmente, ele é clínico. Lembrar que para a lombalgia, que é essa região que a gente falou no começo da aula, acima da brega glútea inferior e abaixo da margem costal inferior, a dor neuropática acontece em até 55% dos casos. Então, aquela história, mas a minha dor é só na lombar, então não é hérnia de disco. Você pode ter dor neuropática na lombar que não irradia para a perna. A teoria é compressão mecânica do ramo medial, que vai inervar aquela região ali da pele, daquela região da lombar, e também você pode ter brotamento de fibra C dentro do disco, que causa sensação periférica e central. Então, você tem dois mecanismos, por uma compressão mesmo, mas do nervo que dá a sensibilidade da pele naquela região da lombar, ou por brotamento de fibra ali na região que dá uma dor neuropática local. Lombociatalgia. Segundo a IASP, é um termo que deve ser abandonado. Porque quando a dor irradia para a perna, ela normalmente, estatisticamente eu vou mostrar para vocês, a maioria das vezes não é uma ciatalgia. Então, o termo certo seria dor irradiada. Quando a dor irradia, ela pode ser radicular. Então, por exemplo, você está ali com uma hérnia L5, S1, com pressão S1. Você vai ter uma dor que desce posterior de perna, pegar a lateralzinha aqui do dedo, e ela é uma dor radicular, o trajeto do nervo está comprometido. A referida, você estimula um ponto, por exemplo, o glúteo mínimo, e o paciente tem uma dor referida à distância. Em termos neurológicos, a diferença básica é que a radicular, todo esse trajeto é S1. Aqui, a referida, a inervação do ponto gatilho é diferente da região da irradiação. Então, a definição em termos neurológicos, a diferença de radicular e referida é essa. Por que isso é importante? Uma dor referida, por exemplo, muscular, miofacial, o tratamento é relaxante muscular, alongamento, bolsa de água quente. O tratamento da dor neuropática é outro. E é comum lembrar que o paciente tem as duas. Então, você diferenciar faz toda a diferença. Estatisticamente, das dores que vão para a perna, de 37% a 55% são nervo. Se você pegar os principais questionários, então, metade das dores que vão para a perna são nervo. E esse é o guideline novo que acabou de sair, saiu finalzinho de maio, comecinho de junho, o novo guideline de dor neuropática, NeoPsig. NeoPsig, basicamente, é o grupo da IASP, que é a Associação Mundial para Estudo da Dor, que só estuda dor neuropática. Então, os maiores especialistas em dor neuropática no mundo se reúnem para fazer esse guideline. O último foi em 2015. Então, basicamente, continuou gabapentina e pregabalina. A gabapentina, a dose terapêutica é um pouco maior, e a evidência da gabapentina é até um pouco melhor do que a pregabalina, porém é difícil a gente prescrever gabapentina no Brasil, porque primeiro tem pouca marca,
e segundo, que normalmente para você chegar nessa dose de 1.800, que é uma dose melhor, você teria que tomar 2 comprimidos de 8 em 8, e aí fica muito mais difícil do paciente aderir. A gente não tem esse standard release, então é mais difícil de usar, e tem que ser de 8 em 8 a gabapentina. A pregabalina, apesar de ser entre 150 e 600, a maioria dos estudos, inclusive esse guideline na versão antiga, considera que a dose boa da pregabalina é 300 miligramas. Você fala, pô, mas meu paciente não tolera. É questão de você ter as manhas de titular ele de uma forma gradativa e saber o momento de aumentar e o perfil do paciente correto. O que entrou de diferente? A mirogabalina, que é um produto que tem no Japão, que tem um resultado superior tanto à pregabalina quanto à gabapentina, tanto de eficácia quanto em efeito colateral, porém a gente não tem aqui no Ocidente, porque eles tentaram aprovar nos Estados Unidos um estudo para fibromialgia, que foi negativo, e a fibromialgia é uma doença mais complexa, então se ele tivesse escolhido talvez o estudo para dor neuropática, a gente teria já aqui no Ocidente, mas a gente não tem ainda. Mas é um produto bom. Eu tenho um paciente no Japão, por sinal, que usa mirogabalina como bom resultado. Os antidepressivos duais, que é a duloxetina e venlafaxina, a gente tem mais evidência para dor para duloxetina. A dose ideal é entre 60 e 120. Normalmente a gente começa com 30, após o café da manhã. Depois de uma semana a gente vai para 60. Lembrar que se o paciente não tem um bom resultado, nem para dor, nem para humor, está com 60, sem efeito colateral, a gente sobe para 90. E se não tiver bom resultado, a gente vai para 120. Lembrar que a dose certa é a dose que ajuda e que o efeito colateral não atrapalha. Então, esquecer dessa trava, meu paciente não está com 60, não melhorou, eu troco. Não, se ele não está com bom resultado, você aumenta. E lembrar que, como ele é dual, além da dor, ele melhora também o humor, ânimo e ansiedade. Nesse aspecto, a venlafaxina, entre 150 e 225, é um antidepressivo mais robusto. Então, além de agir em dor, ele também age em humor, mas ele é melhor tanto para ânimo quanto para ansiedade. Você tem cápsulas de 37,5, então dá para começar com 37,5 após o café na primeira semana, depois ir para 75, para depois ir para 150. Tempo mínimo para usar esse tipo de medicação, 3 a 6 meses pensando em dor. Para humor, duloxetina e venlafaxina, depois que o humor está bom, não é mais ou menos, quando ele está bom, pelo menos 9 meses ao ano. Se você tira um antidepressivo de um paciente que não está com humor estável, pelo menos 9 meses ao ano, é uma iatrogenia, o paciente afunda e depois é muito mais difícil resgatar. Então, cuidado na hora de tirar o antidepressivo, se você não tem mão, o ideal é o psiquiatra acompanhar junto, ou segurar pelo menos 9 meses a um ano, humor bom, e não tirar em épocas saudosistas, tipo Natal, aniversário de falecimento de parente, cachorro, papagaio, momentos que são críticos, ou o paciente está mudando de trabalho, então momentos específicos que tem mais BO, melhor evitar. Os tricíclicos são os que têm o melhor resultado, baseado no NNT, que é o número necessário para tratar, amitriptilina, nortriptilina e imipramina. Lembrando que amitriptilina e nortriptilina tem no SUS, teoricamente, faz parte do PCDT. Amitriptilina que dá para cortar, dá para começar com meio, os primeiros 4 dias, uma semana, depois aumentar para inteiro. Ele é parecido com a ciclobenzaprina, tem que tomar umas 3 horas antes. E a nortriptilina, que é o metabólito ativo, costuma dar um pouco menos de efeito colateral, como ele é cápsula, você teria que começar com 1 de 10, depois 2 de 10, para depois ir para 25. Então, isso é a primeira linha em qualquer lugar do mundo. O que eu vejo na prática? O paciente chega para mim, ele já fez bloqueio, isotomia, canabidiol e nunca tomou um remédio de primeira linha. Tá errado. Então, assim, hoje em dia a gente tem um boom de tratamento intervencionista, regenerativo, canabidiol, vários outros tratamentos, que eu acho que é legal, a gente tem um arsenal maior, ter outras opções, mas é importante a gente seguir as linhas. Se você não sabe tratar as medicações com as opções de primeira linha, é difícil você tentar fazer opções de quarta, quinta linha, porque muitas vezes a chance de sucesso é muito menor. De segunda linha, o que a gente tem? Emplasto de lidocaína, 5%, 12 horas com, 12 horas sem. O emplasto de capsaicina, 8%, a gente não tem no Brasil, então esse talvez chegue ano que vem. E o diferente da história foi o gel, o creme de capsaicina, mais ou menos 0,075, manipulado, né, na maioria das vezes, 3 vezes ao dia. A gente não tem muito respaldo disso, então isso foi uma crítica desse guideline novo. Lembrando que esse guideline novo ele foi feito baseado em custo-benefício.
não só a eficácia, mas o que é disponível na maior parte do mundo para a maioria da população, tá? Então, fez primeira linha não é o suficiente, adiciona segunda linha. Lembrando que o emplastro de lidocaína ele é primeira linha para dores neuropáticas localizadas e principalmente pacientes mais idosos. Toxina botulínica caiu para a terceira linha, não porque não funciona, mas porque é mais caro, então o custo-benefício não vale tanto a pena. O TMS é o diferente da história, estimulação elétrica transcraniana, entrou como terceira linha, e os opioides todos continuam como terceira linha, e o tramadol, que era a segunda linha, caiu para a terceira, porque todo opioide, em pacientes que têm perfil de vício, ele pode causar vício e dependência. O ideal é usar a menor dose, menor tempo possível, mas na prática a gente não faz assim, usa a primeira, segunda e terceira dessa forma. Como a dor neuropática é mais intensa, muitas vezes eu começo aqui, vamos supor, com uma duloxetina. 30 miligramas, primeira semana. Segunda semana, o paciente foi para 60. Na média, para um bom resultado, é uns 3 meses, 3 a 6. Então, até dá tempo disso fazer efeito, muitas vezes eu posso usar um opioide associado, por exemplo, um tramadol, até dá tempo da duloxetina fazer efeito. Normalmente eu uso um de primeira linha, depois do retorno, se o paciente não estiver bem, às vezes eu adiciono outro de primeira linha. Eu normalmente não começo com duloxetina, por exemplo, e pregabalina junto, porque se o paciente tiver efeito colateral, muitas vezes eu não sei de onde eu venho. E para escolher, eu basicamente vejo o perfil do paciente. É um paciente que já está tomando um antidepressivo, mais fácil usar um gabapentinoide, gabapentina pregabalina. É um paciente que não está tomando antidepressivo e está com humor ruim, mais fácil usar um dual. É um paciente que não tem comorbidades, tem um sono ruim, quer melhorar mais rápido. A amitriptilina é uma opção melhor. Então, você pega o perfil do paciente com o perfil do remédio, são umas manhinhas, igual a gente pega a mão de cirurgia, é mão de consultório, para entender qual é o melhor perfil. Então, sono ruim, você pode pensar em pregabalina e amitriptilina. Se você pensa em ânimo ruim, mais duloxetina e venlafaxina. Ansiedade ruim, mais pregabalina, duloxetina ou venlafaxina. Então, eu peço para o meu paciente fazer um ranking e falar o que está pior para eu escolher. Aqui não está, mas recomendação contra nesse guideline é canabidiol. Canabidiol nesse guideline foi considerado recomendação contra porque atualmente não tem evidência na literatura que suporte o uso. Quer dizer que não funciona? Não. Quer dizer que atualmente a gente não tem uma evidência que funciona, então a gente deve seguir primeiro fazendo primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, fez todos os... Normalmente nem tem quarta linha, né? Faz as 3 linhas, ainda não está suficiente, aí o canabidiol você pode tentar orientando o paciente que dentro do contexto multimodal é uma opção interessante. O que não pode, igual uma paciente minha passou mês passado, ela tinha melhorado 50% com pregabalina, só que para ela ainda estava ruim, passou num colega, o colega suspendeu a pregabalina e deu canabidiol. Está tudo errado. Ela teve um ótimo resultado com pregabalina. 30 é bom, 50 é ótimo. Então, se você quer adicionar o canabidiol, não seria o principal fluxo, tá? Se ela está com 150 de pregabalina, melhorou 50%, você quer otimizar, ou se adiciona um antidepressivo tricíclico ou dual, ou se aumenta a pregabalina e depois usa opioide. E aí depois você pensar em canabidiol. Então, você tirar de primeira linha e colocar no canabidiol não é a recomendação em todas as evidências científicas que a gente tem na literatura mundial. PEA. PEA é o palmitoietanolamida. Eu expliquei que ele tem ali aquela evidência para a dor inflamatória, mas também para a dor neuropática ele tem evidência. Essa é uma revisão sistemática de 2016, mostrando que ele funciona tanto para dor crônica quanto dor neuropática com neuroinflamação. E quase todas as doenças crônicas têm neuroinflamação, por isso que ele tem bastante indicação. Esse estudo basicamente mostra síndrome do carpo e hérnia de disco. Então, aqui ele mostrou um total de 1.366 pacientes com síndromes compressivas. E ele mostrou nesse estudo um NNT muito bom. O que é NNT? Quantos pacientes eu preciso tratar para melhorar o que eu quero? O que eu quero? Pelo menos 30%, idealmente 50% de melhora. Com 300 miligramas, o NNT foi mais ou menos 13, com 300, e 2,3, 2 pouquinho com 600 miligramas. Isso em 2 semanas. Em 3 semanas, o NNT foi 6,5 para o 300 e 1,5 para o de 600. Isso é bom? Você pegar o melhor resultado para a neuropática, que é da amitriptilina, você pegar a referência mais empolgada ali, 2,3.
Quer dizer que cada 2 pacientes que você prescrever, um vai funcionar. Esse NNT 1,5 é menor ainda. Então, é um baita resultado, mas é um estudo, tá? É multicêntrico, mas é um estudo. Mas para mim ele é uma opção interessante pela evidência e por não ter efeito colateral. Esse é um estudo interessante, síndrome pós-laminectomia, ou seja, operou, piorou a dor, não deu certo, síndrome da falência da cirurgia de coluna. Você começou com tapentadol, que é um opioide forte, que age tanto em receptor opioide, mas também inibe a recaptação de noradrenalina. Uma dose ok, 150 miligramas, e pregabalina 300, que é uma dose boa. Quando você tem a resposta do paciente, mas adiciona a PEA 600 de 12 em 12, que a maioria dos estudos considera que a dose boa, 1.200, você tem um upgrade de resultado, ou seja, diminui a dor. Então, mesmo no paciente que já está usando medicações de primeira linha, mais potentes, na hora que você adiciona o PEA, você pode ter um upgrade de resultado, porque tem um mecanismo diferente. Os analgésicos, lembrar da escada da OMS, então no primeiro degrau, dipirona ou paracetamol. Lembrar que normalmente os pacientes tomam analgésico quando não aguentam mais, quando a dor está 10, e quando a dor está 10, qualquer coisa que você tomar, mesmo morfina, não vai responder, porque seu cérebro está hiperexcitado, você tem uma baita contratura muscular, então eu sempre oriento o paciente, começou a sentir, já toma. A dor 3, 4, muitas vezes a dipirona é muito resolutiva. Se você esperar uma dor 10, não vai funcionar. Então você está tomando lá dipirona 1 grama de 6 em 6, ou paracetamol 750 de 6 em 6. Por que ou? Eles agem mais ou menos no mesmo lugar, COX-3. Não é o suficiente? Adiciona um opioide fraco, que é codeína ou o tramadol. Você pode chegar até 360 de codeína ou 400 de tramadol. O paciente não teve uma boa resposta ou efeito colateral que limita o uso. Você pode trocar por um opioide forte, que aí poderia ser tapentadol, buprenorfina, oxicodona, metadona, morfina, sempre titulando a dose, para chegar a uma dose que ajuda a efetuar, não te atrapalhe, em pacientes que não tenham perfil de vício. Então, a dose ideal depende desse equilíbrio de resultado de efeito colateral. O problema é quando você pede para o paciente pintar onde está doendo a lombar, ele faz isso, pinta o corpo inteiro, que é o caso da fibromialgia. Então, na fibromialgia, basicamente o que é forte evidência? Atividade física. Atividade física. Aeróbica, segundo os estudos, pelo menos 150 minutos por semana, e fortalecimento pelo menos 2 vezes por semana. O resto tem evidência, se você pegar aqui dos que a gente usa para dor hepática, mitriptilina, duloxetina, pregabalina, ciclobenzaprina, mas aqui você tem que ser menos agressivo no remédio. É um paciente que é mais explicar que não é uma coisa mais séria, que quando o paciente está com dor, isso limita ele, isso impacta no humor, e o humor piora a dor, isso atrapalha o sono, e o sono atrapalha a dor, e ela não consegue fazer exercício, e o exercício atrapalha, a falta de exercício atrapalha na dor. É muito mais conversa, titular a dose mais devagar e conseguir melhorar pelo menos 30%, idealmente 50% para começar a fazer exercício. Então, você orienta a começar uma caminhada leve, 5 minutos, dia sim, dia não. Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia. A caminhada de graça, dá para andar em casa, 5 minutos. Dia sim, dia não incomodou? Vai para 10, não incomodou? 15, vai de 5 em 5. E aí, se o paciente tiver condições, pelo menos umas 12 semanas, algum fortalecimento. O ideal é ter uma boa equipe, mas dentre as opções aí, academia, pilates, fisioterapia, contanto que seja gradativo. Esse é um estudo que mostra que a atividade física para dor musculoesquelética melhora tanto depressão quanto ansiedade nos pacientes então, que têm dor musculoesquelética. É importante orientar e incentivar o paciente a fazer exercício. E aquela questão da epigenética da dor que eu expliquei para vocês, que basicamente o estilo de vida, ele influencia muito no resultado da dor do paciente. Ou seja, o paciente tem lá uma contratura muscular, tem uma hernia de disco, tem ali uma osteoartrite facetária. Ele tem um gatilho que chega na medula e no cérebro. E eu explico para o paciente, se seu ânimo estiver bom, você vai diminuir o volume da sua dor. Se a ansiedade estiver boa, você diminui o volume da dor. Se o intestino estiver bom, diminui o volume da dor. Se estiver dormindo bem, você diminui o volume da dor. Se faz atividade física, diminui bem o volume da dor. Então, o problema é que a maioria das pessoas, quando tem uma dor incapacitante, ficam mais irritados, mais estressados, não conseguem fazer exercício, não dormem bem, e aí pegam todos os volumes da dor e aumentam, e aí o paciente tem muito mais dor. Então, esse é o caminho. Ah, legal. Falar de estilo de vida, mas como é que eu faço isso na prática? Segundo esse estudo, você tem que ajudar. Então, por exemplo, você fala assim, você tem que fazer caminhada. Não, você tem que
investir um tempo, falar, ó, que horas que você gosta de, que horário é bom para você caminhar? Ah, de manhã, que horário? Às 8, tá. Você vai andar, que dia da semana? Segunda, quarta e sexta, tá. Você vai colocar na receita, segunda às 8, quarta às 8, sexta às 8. Porque até o paciente sair da inércia e ver que dia ele vai fazer, faz muita diferença. Ah, eu não consigo dormir porque eu fico vendo o celular antes de dormir. Explica para ele que quando ele vê o celular, ele vai ter estímulo, não vai conseguir dormir. Então ele tem que deixar o celular fora do quarto ou desligar o celular pelo menos umas 2 horas antes de dormir, que é o tempo que precisa para diminuir a luminosidade e a melatonina começar a subir. Isso funciona para luzes de casa também. Ah, o paciente come errado. Hoje em dia tem mais acesso à parte nutricional, mas é importante você identificar o problema e tentar dar uma estratégia, não pedir para ele se virar sozinho, que muitas vezes ele acaba não fazendo. Mas a motivação, estimular o seu paciente faz muita diferença. Aqui é uma meta-análise com revisão sistemática, especificamente sobre estilo de vida para lombalgia. Ele mostra que o ideal é ser cognitivo-comportamental, em aspectos biopsicossociais, que são nomes legais, mas muitas vezes as pessoas não entendem tão bem. Mas basicamente o que você tem que fazer, o que os estudos mostram o que faz o paciente mudar o estilo de vida é você estimular ele. E a gente, como médico, a gente tem essa função. Então, muitas vezes o paciente fala assim, doutor, tô até com vergonha de passar com você porque eu não fiz caminhada. Então, você tem que incentivar o cara. E muitas vezes você tem que ser o exemplo pro cara. Porque se ele olha pro seu shape e acha que você não faz exercício, você está enchendo o saco ele fazer exercício, aí ele fala, pô, mas esse médico está pedindo para eu fazer um negócio que ele não faz. Então, é importante também a gente se cuidar. Por que isso é importante? Segundo esse estudo em dor crônica, e esse estudo foi feito especificamente em lombalgia, ele mostrou que a empatia do paciente com o médico influencia no resultado depois de um ano em ansiedade, depressão, fadiga, sono e dor. Ou seja, se o paciente comprar a ideia, ele vai ter um resultado melhor. Mesmo se você souber todos os guidelines e todos os remédios e todos os tratamentos possíveis e imagináveis. Agora, se ele não for com a sua cara e ele não vai seguir. E como é que você faz para ter uma empatia melhor com o paciente? Você cuidando melhor do seu estilo de vida. Então, essa é uma frase que eu nunca ouvi, então eu falo que é minha, né? Existe muito essa frase, não existe um CNPJ forte, CPF for fraco, mas eu fiz a mudança para não existe um CRM forte, CPF for fraco. Basicamente se você médico estiver cansado, estressado, dormindo mal, sem fazer exercício, com o intestino preso, irritado, não tem como você performar bem como médico, assim como qualquer outra profissão. Ah, bobagem isso. Revisão sistemática mostrando que a qualidade de vida do médico influencia no resultado segundo a avaliação dos pacientes. Os pacientes deram nota para os médicos, e eles fizeram um score dos médicos em qualidade de vida, e os que têm maior score em qualidade de vida têm o melhor resultado com os pacientes. E aqui é um estudo feito na China, com mais de 800, quase 900 médicos, e basicamente ele mostrou que rotina, tomar café da manhã, sono, não fumar, impactam na qualidade de vida do médico e na performance. A atividade física não entrou aqui, porque ele perguntava sim ou não. A quantidade faz diferença, pelo menos 150 minutos por semana. O legal daqui é que o estudo mostrou que álcool não influencia, então a cerveja e o vinho está liberado. Então, basicamente, a minha regra é essa. Você tem que comer, fazer exercício, alguma fórmula de você ter uma válvula de escape e dormir. Só que a ordem dos fatores influencia no resultado. Se você primeiro trabalhar e depois você for comer, fazer exercício, desestressar e dormir, você vai ter menos tempo para comer, menos tempo para fazer exercício, menos tempo para desestressar, menos tempo para dormir. O esquema é o contrário. Você tem o horário para comer, o horário para fazer exercício, o horário para desestressar, o horário para dormir e depois você vai trabalhar. Aí você fala, pô, Ricardo, mas não vai dar tempo. Na hora que você faz isso funcionar, você performa melhor, assim como atleta de alto rendimento, assim como grandes empresários, coisas que você demoraria 8 horas para fazer, você consegue fazer em 6. Então, você consegue otimizar o seu resultado e ter uma qualidade de vida melhor. Então, o resumo da aula, basicamente, para tratar dor lombar, você tem que saber se é nociceptivo, neuropático ou nociplástico. Então, como se fosse prova 10 bots, tem que falar em 6 minutos. Inflamatório, dor nos primeiros passos. Anti-inflamatório, primeira semana, se não tinha contraindicação. Nutracêutico no médio prazo, principalmente garra do diabo e pé, são as duas opções. Dor mecânica miofascial, corrige, o paciente fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, relaxa a musculatura e depois reabilita. Dor neuropática, os guidelines de forma individualizada, então lembrar que duloxetina e venlafaxina duais melhoram o ânimo e a ansiedade além da dor, e os tricíclicos melhoram o sono.
os gabapentinoides, gabapentina e pregabalina, tem que titular devagar para diminuir efeito colateral, e o PET lidocaína 5% em dor neuropática localizada. A dor nociplástica, a gente tem que, principalmente fibromialgia, multimodal, interdisciplinar, entender que tem que titular mais devagar e o exercício é essencial para o tratamento. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Aqui tem minhas mídias, e para quem tiver interesse aí se aprofundar um pouco no estudo da dor, a gente tem esse curso que chama Desafiador. Basicamente, ele é um curso mais prático para consultório, para quem tiver interesse em saber as manhinhas de como que eu titulo a pregabalina, quando que eu escolho pregabalina ou duloxetina, qual nutracêutico eu uso, como eu oriento o exercício no paciente. Enfim, tudo, basicamente tudo que a gente faz na prática do consultório tem aí nesse curso de uma forma resumida, com aulas online. Depois a gente tem alguns encontros a cada 2 meses para tirar as dúvidas práticas de vocês. Acho que basicamente é isso, João. Acho que fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Queria agradecer a atenção, de novo parabenizar pela iniciativa. Acho que o conhecimento é extremamente importante a gente conseguir divulgar nas diferentes áreas, e hoje em dia aí com a tecnologia a gente consegue chegar em lugares que antes seria mais difícil. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela presença, doutor. Excelente aula. Gostaria de abrir aí para o pessoal para ver se alguém tem alguma dúvida para perguntar, para esclarecer aí da rotina, às vezes da experiência do senhor aí no tratamento, porque a gente sabe que às vezes o guideline é uma coisa, mas às vezes a experiência do dia a dia tem algum certo caso, quando você vai aumentar a dose, quando que você vai associar, se tem algum caso específico que você usa algum tipo de remédio. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Professor, eu até tenho, agora já que ninguém tem, eu tenho. A gente sabe que o mecanismo de ação lá da palmitoetanolamida, ela é um pouco semelhante lá com os canabinoides, né? Até o que a indústria farmacêutica vende, mais ou menos nesse sentido. A gente sabe que tem uma diferença lá, que uma ativa mais PPAR-gama, os outros vão ativar mais receptor canabinoide. Nos guidelines lá, provavelmente, eu não reparei certinho, naquele guideline lá, o último de dor neuropática, ele traz a palmitoetanolamida? Não. Ele nem cita, porque assim, o guideline ele divide em primeira linha, que é a evidência mais robusta, segunda linha, evidência intermediária, terceira linha, uma evidência que tem algumas restrições. E aí ele tem a parte de inconclusivo e tem a parte de recomendação contra. Normalmente o inconclusivo é quando é alguma coisa que ele não tem muito certeza. Pode ser que mude de... Agora, o contra, ele tem evidência mostrando o resultado negativo. Então, o canabidiol está na recomendação contra. Conversando lá com os caras que fizeram o guideline, eu conheço alguns, o Didier, o Daniel. O Daniel, ele era aqui do nosso centro de dor daqui do HC, inclusive foi da minha banca do doutorado. Hoje em dia ele está na Dinamarca, e ele vai ser o próximo presidente da Comissão Científica do Congresso Europeu. E também com o Xavier, que é o segundo autor. Eles realmente não veem literatura que respalde o uso do canabidiol para dor neuropática, e teoricamente o canabidiol é das evidências da dor neuropática que tem mais. No guia aqui brasileiro da neurologia, ele é a terceira linha para dor central. Eu não acho que o canabidiol, assim, não tem que usar nunca, tá? Mas eu acho que não tem que usar do jeito que hoje em dia o pessoal usa, sem usar a primeira, a segunda, a terceira linha. A diferença basicamente do PEA para o canabidiol é que o PEA ele age de uma forma indireta em receptor canabinoide, e isso tem uma ação. Mas o PEA ele tem outros mecanismos, e um dos mecanismos que ele age, ele tem uma ação ali anti-inflamatória, mas ele age numa célula que até tem ali no slide, mas eu passei batido, que chama micróglia. A micróglia, ela tem a ver com a virada da dor aguda para dor crônica. Então, por exemplo, você pega um paciente que tem um perfil ruim para tratar, vamos supor, eu estou tratando um paciente com estenose de canal, e aí o paciente está super bem, com medicação ajustada, tirei remédio, ficou bem, vou dar alta para ele. Aí o cara cai e faz uma fratura. Eu tenho um paciente exatamente assim. O paciente cai sentado e faz uma fratura de ramo isquio púbico. Não dá para fixar, não vai fazer nada ali, e vai doer aquela região. Aí você fala, pô, e aí, vou esperar o cara cronificar para eu tratar?
Aí, nesses casos, como o pé age em micróglia, você consegue evitar a cronificação de dor. Ele tem alguns estudos para dor pós-operatória, ele tem alguns estudos para dor de origem central, neurite pós-herpética, enfim. Eu acho que pela evidência dele, que é crescente, talvez no próximo guideline eles citem de alguma forma, inconclusivo ou terceira linha. Mas ele tem uma evidência, assim, e custo-benefício dele, né? Raramente dá efeito colateral, porque é um ácido graxo endógeno, então a gente tem no nosso organismo. Então é uma opção que não costuma dar efeito colateral. Tem muito paciente que não tolera a duloxetina, pregabalina, amitriptilina e não consegue titular a dose. Então eu acho que é uma opção interessante, principalmente paciente idoso ou quando você chegou na dose máxima que o paciente aguenta. Por exemplo, aguento 60 de duloxetina, 150 de pregabalina e não tenho mais para onde ir. Aí eu acho que o PEA é uma opção interessante, com a vantagem de também agir um pouco em dor inflamatória, que as outras não usam. Às vezes eu faço multimodal só de nutracêutico. Então, por exemplo, o paciente tem restrição, o paciente não quer tomar. Muito mais do que contraindicação clínica, na minha prática é assim, doutor, não vou tomar antidepressivo não, esse negócio é de doido. Se você resolver prescrever uma duloxetina ou uma venlafaxina para esse cara ou para essa paciente, a chance dele dar certo é muito pequena. Quando o paciente toma um negócio não querendo, tem a ver com aquela história da empatia. No estudo lá no Congresso Europeu, eles mostraram muito isso. Frustração, medo, você tem um efeito chamado nocebo, que é o contrário do placebo. Você tem uma piora do sintoma por estar tomando aquilo. Aí eu faço natureba. Então, assim, garra do diabo, péia, faço a bolsa de água quente, pomada. A curcumina? Tem usado? Cúrcuma, é? A cúrcuma tem uma evidência robusta para osteoartrite. Tem duas revisões de 2021, uma com 15 e outra 16 estudos, mostrando que melhora a dor, função, com efeitos colaterais semelhantes ao placebo e menos do que anti-inflamatório, um resultado semelhante ao anti-inflamatório. É que para lombalgia você não tem muito estudo, mas eu acho que funciona da mesma forma. Aí eu estou tirando evidência científica, eu estou achismo. Na hora que você pega uma estenose de canal, por exemplo, a parte de trás da faceta, que tem aquela artrose facetária, que faz fechar o canal, a parte de trás. Aí você tem o engroveamento do ligamento amarelo e o disco que empurra, então fica mais estenosado. Aquela artrose facetária, na verdade, é uma osteoartrite. É como se fosse um mini joelhinho ali. Então, na hora que você põe a cúrcuma, para quem tem padrão inflamatório, na minha prática vai bem, não tenho respaldo científico. Mas eu acho que se o pessoal começar a fazer estudo para osteoartrite facetária, paciente que tem estenose de canal, com cúrcuma, garra do diabo, com péia, vai começar a mostrar que esses pacientes respondem bem. O problema é que é médio prazo. É diferente do anti-inflamatório, que se toma e melhora. Então, o paciente tem que estar alinhado. Qual que é o problema? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O paciente em 2 dias quer ficar bom. E eu não consigo entregar essa mágica para ele muitas vezes. Então, para sustentar melhor, eu explico, no médio prazo, até lá você pode usar mais analgésico SOS. Uma coisa que eu uso de SOS mais natural, existe Arnica Montana e Associação. O nome comercial é Motix e Traumil aqui no Brasil. São 14 substâncias naturais. Tem desde 1937 na Alemanha. Tem estudo abaixo de 1 ano, acima de 90. Só que ele age modulando a inflamação. Então, por exemplo, no paciente responde muito bem anti-inflamatório, toma lá, sei lá, um Tambrilax da vida todo dia há 6 meses. Eu preciso tirar isso dele, eu ponho às vezes uma cúrcuma, uma garra de aba, às vezes até mais de um junto. E de SOS, em vez de deixar de pirona, eu deixo muitas vezes o Arnica Montana, ou 10 gotas, ou sublingual de 8 em 8. Então eu tendo a adaptar a isso. Eu brinco que há 10 anos atrás, o paciente tinha que se adaptar ao meu tratamento, que é o que tinha nos guidelines. Hoje, com certeza, eu me adapto ao paciente. Se eu pegar o guideline novo que acabou de sair, eu sou especialista, eu entendo disso, eu escrevi o guideline, a senhora vai tomar isso, vai fazer isso, a chance de dar certo se o paciente não quiser é muito pequena. É muito pequena. Então, acho que você escutar o paciente é uma coisa que faz muita diferença. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ricardo, eu gostaria de perguntar. Eu gostei muito da sua aula, achei bastante prático. Das últimas aulas que eu escuto de lombalgia aí, talvez a sua tenha sido a melhor disparada. Opa, obrigado.
Só fica uma dúvida em relação a paciente com hérnia de disco aguda, Uhum. compressiva, né? Quando você fala em radiculopatia, qual é a orientação que você dá para ele? Normalmente, na fase aguda, em qualquer guideline, você não tem muita evidência de anti-inflamatório e corticoide para dor neuropática. Mas, assim, não é todo mundo que está com a câmera aberta, mas mesmo com a câmera fechada, assim, quem já usou corticoide anti-inflamatório na fase aguda da hernia de disco melhorou? Todo mundo. Por quê? Porque na fase aguda você tem processo inflamatório ali no disco, comprime o nervo e tem aquela dor. Então, na fase aguda, você dá anti-inflamatório ou corticoide. Anti-inflamatório, como é que eu escolho? Se tem alguma irritação gastrointestinal, eu prefiro seletivo de COX-2. Se não tem nenhuma irritação, tanto faz, o cetorolaco é um pouco mais potente, dependendo alguns estudos para lombalgia. Peço para ele tomar dipirona ou paracetamol. E aí, se eu preciso de opioide ou não, depende da resposta prévia do paciente com a dipirona. Por exemplo, dá a impressão e eu tinha essa impressão há alguns anos atrás, que a dipirona não segura uma hernia de disco extrusa, porque é uma dor muito intensa, muito incapacitante, enfim. Só que você pergunta para o paciente assim, quando você toma a dipirona, melhora quantos por cento? O paciente fala, não melhora muito não, doutor. Uns 60%, 70%. Não resolve meu problema. Fala, pô, mas 60%, 70% é bastante. Só que ele toma quando? Quando a dor tá 10%. Então, às vezes que eu peço para ele, toma dipirona 1 grama, de 6 em 6, direto no começo, depois espaço. Porque a maioria dos pacientes segura muito para tomar analgésico. E a dipirona, o paracetamol, eles são seguros, eles não são anti-inflamatórios. Agora, não, eu tomo dipirona, melhora 10%. Aí eu vou começar com algum adjuvante, ou amitriptilina, ou duloxetina, ou venlafaxina, ou pregabalina, ou gabapentina. Deixa a dipirona 1 grama de 6 em 6. Se o paciente não tiver perfil de vício, aí eu posso escolher um opioide. Pode ser o tramadol ou a codeína. Como eu escolho? Eu tomo a codeína, melhoro 80%. Você não vai fazer ciência e tentar um tapentadol, uma oxicodona que o cara nunca fez na vida. Eu tomo um tramadol e melhoro 50%. Então, eu escolho baseado em resultados prévios. Agora vamos pegar num paciente mais complexo. Doutor, já tomei oxicodona, já tomei dipirona, tramadol, codeína, todos os anti-inflamatórios, nada melhorou minha dor. Eu falei, eu falei para o paciente, nenhum deles vai melhorar nessa fase. Essa fase é desesperadora. A gente vai ajustar o remédio no médio prazo, que é uns 3 a 6 meses, até lá você vai usar mais analgésico. Aí eu pego ou algum que ele não usou ainda, tapentadol é uma opção interessante para a dor neuropática associada à lombar, a buprenorfina, se é um paciente mais idoso, ou se você quer uma comodidade posológica de colar ali, e aí você não tem que ficar lembrando do paciente tomar. Metadona, o pessoal brinca que fala que você tem que ser faixa preta em dor para começar a prescrever, porque tem uma meia-vida mais complexa, mas a metadona é um remédio bom para dor neuropática, só tem uma meia-vida complexa, então você tem que saber titular um pouco mais devagar. E eu explico para o paciente que é no médio prazo. E eu mostro para ele que ele operar e não operar depois de 1 ano, o resultado é o mesmo, e depois de 11 anos não operar é melhor, segundo os estudos. O que pega a cirurgia? Dá a impressão que o paciente vai tirar a hérnia e a dor vai sumir. E eu explico para o paciente que é cérebro e medula. Então, muitas vezes, a maioria dos pacientes, como eu não opero mais, eles vêm para mim justamente porque eles estão fugindo da cirurgia. Então, eu explico para ele, se você não tiver perda de urina e fezes sem perceber, não tem déficit neurológico progressivo, não tem indicação de cirurgia de coluna. As indicações são essas. Mas tem indicação por dor intratável. Se o paciente tiver paciência, assim, na minha prática, se eu mando 3 pacientes para cirurgia por ano, é muito. E mesmo com estenose ferrada, mesmo com hernia de disco extrusa. E normalmente quando o paciente não tem paciência ou quando aparece algum déficit neurológico, que aí não tem muito jeito. Então eu oriento o paciente. Vai ser médio prazo. No começo você vai melhorar, vai oscilar. Eu até explico para o paciente. Você gostaria de melhorar e ficar bom. Tipo renda fixa. E é tipo uma renda variável em canal de alta. Você vai oscilar dias melhores e piores, porque no começo você vai estar melhor e é falso. Você vai fazer um pouquinho mais e depois vai afundar. Então eu explico para o paciente, tem 2 tratamentos, um no médio prazo e um no curto prazo. E a ideia é que no médio prazo, você estando melhor, a gente vai para o exercício sustenta, melhora. O cérebro que padronizou dói, ele padroniza não dói, tipo uma programação de computador. Tira o remédio, ele fica bem, fica sem nada. Pelo menos 3 a 6 meses normalmente de tratamento, de uma forma geral. Mesmo se melhorar em 1 mês, eu seguro o remédio pelo menos 3 a 6 meses adjuvante, opioide menor dose, menor tempo possível. Melhorou, começou a reabilitar, eu já começo a tirar aos poucos.
Não, perfeito. Eu venho associando o campo magnético, não sei se você tem experiência sobre isso. Não tenho experiência, mas eu acho que é uma opção que pode ajudar. Eu acho que assim, todas as medidas meios físicos que você pode usar junto para otimizar a analgesia, vale a pena. Eu acho que as técnicas Então, ativas, intervenções, eles vieram para agregar dentro desse contexto multimodal. na minha clínica, cara, eu tenho laser de alta, né? Uhum. Tenho o campo magnético, tem a onda de choque. Ficou mudo. Você ficou mudo. E eu sou cirurgião, né? Então, tem 15 anos que eu mexo com dor, né? Dor lombar. E assim, uma das coisas que eu proponho para o paciente, eu vi essa estatística cirúrgica aí, mas quem tem hernia de disco, eu acredito que um ano de dor de hernia de disco deve ser fácil passar, não. Deve ser 10 anos de dor, certo? Porque você multiplica por 10. E aí, assim, o que eu proponho para ele é o seguinte: como a maioria dos procedimentos que eu faço é via convênio, os convênios demoram de 3 a 4 meses, eu dou um prazo para eles de 3 a 4 meses para eles melhorar, uso tudo que eu puder do ponto de vista de campo magnético, onda de choque, mudança de hábito, essas coisas, e falo para eles, ó, quando chegar a autorização, você escolhe se você quer operar ou não. Normalmente 50% não quer operar, acha que melhorou, e os outros 50% falam para mim, doutor, não melhorou, e aí, o que você acha? Acha que eu opero? Como talvez 90% é endoscópica que eu faço hoje, certo? E eu estou falando um caso específico de hérnia, certo? Uhum. Porque eu não sei se essa estatística é muito para qualquer coisa, mas assim, cara, hérnia de disco com endoscopia é tirar com a mão, na verdade, né? O paciente entrou numa cirurgia, ele faz hoje, amanhã ele já terminou a cirurgia, ele fala assim, pô, doutor, por que você não me ofereceu isso antes, doutor? Eu estava tomando remédio. Eu falo, cara, deixa eu te explicar. Exatamente para isso que a gente opera, é para você ter a experiência de se você vai melhorar ou não. Se você não melhorar, a gente opera para você não ficar sofrendo. Mas se você continuasse desse jeito, talvez você melhoraria também, certo? Mas assim, o que eu gostei da sua aula é porque a maioria das pessoas que falam que trata de tratamento lombar sem cirurgia, eles trata pela experiência. E você deu hoje muitas opções de tratamento palpáveis, certo? Que o que você faz hoje é mais ou menos o que eu faço mesmo. Mas, assim, a associação de hoje tecnologia, que é o campo magnético, que você falou que não tem experiência, por incrível que pareça, está sendo, assim, muito importante. Hoje eu tenho um paciente que toma tramal de 12 em 12 ou 8 em 8, ele começa a fazer o campo na minha clínica, ele começa a tomar dipirona quando tem dor, entendeu? Então, assim, é impressionante como o campo magnético hoje ele faz uma analgesia importante nesses casos de radiculopatia, certo? Paciente com hernia de disco extrusa é impressionante. E como na minha clínica, o meu campo magnético também faz a parte de fortalecimento muscular, eu tenho um aparelho que depois da cirurgia, eu coloco ele nesse fortalecimento muscular, que ele ganha massa muscular. Cara, o ganho dele é impressionante. Assim, fora de série. Mas assim, parabéns pelo... Se for ver aí as indicações do campo magnético mais antiga, é justamente para ganho de tônus muscular, né? E, doutor, eu não sei se compete em falar, mas o campo magnético, avaliando assim por mecanismo de ação, ele tem mais ou menos um mecanismo de ação de uma radiofrequência pulsada, né? Imagine assim. Eu acho que sim. Hernia de disco especificamente, tá? A hernia de disco, basicamente, qual que é o nosso objetivo? Melhorar a dor para o paciente reabilitar. Ele faz exercício, porque assim, não tem nenhuma evidência na literatura de tudo que eu mostrei melhor para dor lombar do que atividade física, aeróbica e fortalecimento. O que você vai fazer no começo para o paciente conseguir fazer exercício? Se você vai usar um antidepressivo, anticonvulsivante, um analgésico, um opioide, um campo eletromagnético, uma acupuntura, um agulhamento seco, um calor local, independente do que você fizer aqui, o objetivo, o endpoint melhorou, faz exercício, o sistema de dor funciona melhor. Eu acho que você se cercar de mais opções, mais técnicas, eu brinco que é tipo o meu filho gosta do Marvel, né?
Então imagina lá, se você junta todo mundo do Marvel, qual que é o superpoder do Thor? É o martelo. Quando acontece alguma coisa, ele vai de martelo. Quando vem o Homem de Ferro, o que ele tem? Ele tem armadura, ele vai de armadura. No joguinho que eu jogo com meu filho, tem o Stan Lee. O Stan Lee tem todos os poderes. Então, assim, quanto mais poder você tiver, se você tem mão para usar remédio, usar regenerativa, usar canabidiol, você vai ter um arsenal melhor para tratar diferentes tipos de perfis de paciente. E aí você vai customizando. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que tem que tomar. Eu não gosto muito quando o cara assim, só faz isso da vida. Por exemplo, meu tese de doutorado é onda de choque, sou diretor da sociedade. Eu tenho muito paciente que vem me procurar para onda de choque, porque as pessoas, a tese dele foi de onda de choque, enfim, e eu trato com remédio e orientação e exercício. E às vezes é uma indicação precisa. Essa semana mesmo, veio uma calcária para fazer onda de choque, um cunhado da minha madrinha, e aí ele passou com o especialista em ombro que indicou onda de choque. Eu falei, tem indicação, mas vamos tentar um remedinho, umas orientações melhores aí. Muitas vezes você não precisa fazer onda de choque. Então, eu acho que é importante você ter esse leque maior, e aí você vai ajustando conforme a música. Mas eu concordo com a conduta. Assim. O que eu não concordo é assim, fiz um mês e meio de tratamento conservador, não melhorou? Para você melhorar uma neuroplasticidade cerebral são 3 meses, esse protocolo de 6 semanas e não operar. Agora, eu acho que nesse modelo de 3 a 4 meses, que deu tempo do paciente fazer outras coisas, convênio liberar, eu acho que é um caminho bom. E aí tem um detalhe, né? Tem muito estudo hoje em dia, e tem alguns médicos que me mandam, de você melhorar a dor antes da cirurgia, você tem um resultado muito melhor no pós-operatório. E o que a gente aprende na ortopedia? Opera quando não aguenta mais. Você faz uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, ou uma hernia de disco quando não aguenta mais. Então, a ideia é, se você manda um paciente para uma cirurgia menos sensibilizado, com menos dor, o resultado cirúrgico é muito melhor. Então, o paciente vai fazer revisão de prótese, o paciente vai fazer tríplice artrodese de pé, só que é um paciente com dor difusa, muita dor e tal. O cirurgião me manda antes, dou uma ajeitada no sono dele, no humor, na dor, ele faz a cirurgia, a maioria dos cirurgiões fala assim, é bizarro a diferença do que se eu meter a cirurgia num paciente com uma dor 9, 10. Então, nesse modelo que você faz, você também diminui a dor do paciente pré. Se o paciente tiver que ir para a cirurgia, ele teoricamente tem um resultado melhor, porque ele já deu uma melhorada na questão da dor. Um exemplo, ele está até aqui, o Elton Steck, ele foi meu professor na residência aqui. Era sedentário, eu já peguei ele no repouso nosso lado da ortopedia, injetando duas de Prospan, tomando dipirona, tramal, tilatil no soro e travado na coluna. Hoje o cara é triatleta e tá aí, não tem dor lombar mais. E é cirurgião de coluna. Foi de um lado para o outro, né? De sedentário, a triatleta também não é muito normal. Ricardo, isso mesmo, pela aula, excelente aula, realmente. João, obrigado pela oportunidade. O que vocês falaram, eu sou cirurgião de coluna também, realmente, eventualmente ainda tem uma crisezinha aí, mas esse preparo que o Paulo Leandro faz, dá chance a pessoa tentar não operar, mesmo que aqueles que tentaram, fizeram um preparo, fizeram esse planejamento, essa tentativa aí, reduzir o peso, mudou o estilo de vida, fez um exercício, fisioterapia, campo magnético, onda de choque, tudo isso, né? Todo esse arsenal que aquela pessoa consegue fazer. O resultado final, mesmo aqueles que evoluem para a cirurgia, ele é melhor. Sim. Quando você pega um paciente muito agudo, essa dor que, assim, com uma perda progressiva de parte neurológica, não tem jeito, um quadro agudo que você precisou operar, e você não conseguiu fazer nada antes, o resultado ele é mais complicado do que aquele que você conseguiu preparar. Isso eu tenho aí alguns anos já, mais de 20 anos de cirurgia, e hoje eu também basicamente opero só por vídeo. Mas mesmo sendo por vídeo, minimamente invasivo, quando você tem a oportunidade da pessoa tentar o tratamento conservador, e aqueles que não conseguiram suportar mais e acabam evoluindo para a cirurgia, mesmo o resultado é melhor. Então, eu tenho tentado levar, e quando não dá, a gente opera, mas o resultado deles é melhor. E o João realmente me pegou aí na época da residência ainda, acho que foi uma das últimas crises que eu tive. Rapaz, eu sofri, mas o tratamento conservador me ajudou bem. Na prática dele, travado no repouso, que eu aprendi
a não ter medo de corticoide e lombalgia. Não tem que ter medo de nada. Tem que fazer tudo tudo possível o paciente você tem que fazer. Professor, perguntaram aqui no chat, em relação ao bloqueio venoso simpático, lidocaína, cetamido, sulfato de magnésio, com ou sem alfa-agonista, tem lugar na dor neuropática? Eu acho que uma das indicações de guidelines é essa, né? Ele está no... Na dor plástica, fibromialgia, dor refratária? Essa é a pergunta. E assim, no guideline de dor neuropática, você tem algumas coisas que estão no modelo ali do inconclusivo. A questão é assim, lembra a história do superpoder? O meu superpoder é tratar, assim, explicar para o paciente, titular remédio e orientar estilo de vida. Então, assim, na minha prática, aquilo que eu mostrei no guideline para dor neuropática do Neupsig é aquilo que eu faço. Fora daquilo que é primeira, segunda linha, terceira linha, eu faço mais nada. Fora os nutracêuticos, os fitoterápicos. E eu acho que, assim, primeiro, meus pacientes normalmente são mais refratários, porque eu tenho, às vezes, grandes ortopedistas que me encaminham e, às vezes, imagine o BO do cara que é o chefe maior de um grande centro aí. Então, assim, eu pego casos bem complexos. E meu índice de resultado é bom, mas, assim, eu basicamente faço aquilo. As outras opções, eu tenho paciente que às vezes acaba fazendo e às vezes tem bom resultado. Mas, de uma forma geral, eu acho que, como eu comentei ali com o Paulo Leandro, você melhorando a dor do paciente e tendo o foco do cara reabilitar, começar uma caminhada leve ou uma bicicleta, por exemplo, uma hernia de disco normalmente é difícil o cara fazer uma caminhada, mas uma bike muitas vezes ele consegue fazer. Uma estenose ele até curva um pouco melhor, abre o canal, fica um pouco melhor. Começando a fazer o aeróbio, fazendo fortalecimento, o que você fizer no meio, de novo, eu acho que tem muita coisa que ainda falta estudo, literatura, é imprudente a gente falar, isso não funciona. O que a gente pode falar é igual o canabidiol. Hoje em dia não tem literatura que respalde, pode ser que daqui 5, 10 anos no próximo guideline esteja lá, terceira, segunda, primeira linha e mostre que sim. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é que de não se empolgar o que está na moda, né? Então, hoje em dia tem muita coisa que está na moda na dor. E assim, eu particularmente, e o pessoal do comitê, a gente trabalhou muito para a dor virar uma coisa importante na ortopedia. Então, hoje em dia, um monte de gente tem muito ortopedista interessado na ortopedia, mas o pessoal está interessado em fazer o que não é a primeira, segunda, terceira linha do guideline. Eu não vejo problema nenhum. Você sabe titular duloxetina, você sabe titular pregabalina, você sabe titular mitriptilina, você sabe fazer primeira linha, segunda linha, terceira linha direito, vai para outras opções. Mas você não sabe fazer o arroz com feijão direito e está indo para outras opções, qual que é a indicação, por exemplo, de um intervencionismo ou de do canabidiol? Casos refratários. Quando você já fez primeira, segunda, terceira linha direito. Se você não sabe fazer primeira, segunda, terceira linha direito, você vai indicar toda hora. E é isso que eu vejo na prática quando eu dou aula no Brasil inteiro. Aqui na minha cidade está uma epidemia, eu acho que intervenção, a regenerativa cresceu muito, conheço muita gente boa da regenerativa, bem indicada, é ótimo. Só tem que tomar cuidado com a empolgação e entender que tudo tem seu espaço. Lembra da Marvel? Cada um tem o seu superpoder. Quanto mais superpoder você tiver, melhor o resultado. Então, na minha prática, basicamente, para dor neuropática, eu uso aquilo lá. Só que assim, eu uso duloxetina 120, eu uso pregabalina às vezes 600, eu uso gabapentina às vezes 3.600, dependendo do paciente, eu titulo dose de opioide. Mas eu acho que uma das coisas que melhorou muito o meu resultado é entender o padrão inflamatório de baixo grau, que não é um reumatismo, mas é aquela dor dos primeiros passos, que o paciente responde bem com anti-inflamatório e entender os nutracêuticos, alinhar a expectativa com o paciente, que o tratamento não é de um dia para o outro, e escutar o paciente, de não querer enfiar um antidepressivo no paciente. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma senhora de 92 anos, que veio de cadeira de rodas, com a baita estenose de canal, que ela não toma nenhum remédio que a cápsula não seja branca. Ela só toma remédios de cápsula branca. Aí eu perguntei para todos os laboratórios quais as cores da cápsula, porque se fosse colorida ela não ia tomar. E aí ela está tomando só PEA, e não é nem o Flexocar, porque é vermelho. O PEA Gesic, que é branco, e o Restiva, que é adesivo, e dipirona gotas. E a filha me mandou, mas ela ainda está com muita dor. Eu falei, mas você me restringiu muito. Mas se eu tivesse enfiado uma duloxetina colorida, ia ter queimado o remédio e aí eu vou titulando. Então, acho que o caminho é esse. É você escutar o paciente e se adaptar. Só para
continuar aqui a pergunta do Igor, o que eu entendi aqui da pergunta é assim, bloqueio simpático venoso, tem espaço em alguma patologia? O senhor usa em alguma coisa? E eu, particularmente, não uso. Eu conheço anestesistas que usam para desensibilizar. Então, por exemplo, tem paciente que às vezes tem uma dor mais difusa, uma hiperalgesia, o pessoal costuma fazer mais com lidocaína. Você pode usar aqui também ketamina, outras coisas, tem alguns estudos até para ketamina, para esse padrão de dor difusa tipo fibromialgia. Agora eu vi a pergunta no chat. Eu acho que casos refratários, de uma forma geral, na minha experiência, é paciente ruim. É paciente que se frustrou muito de tratamentos prévios, é paciente que é bipolar, está mal controlado, é um paciente que é muito catastrófico, que acha que nada vai dar certo. Eu acho que os refratários, essas coisas que são guardadas para casos refratários, e eu, na minha experiência, eu nunca vi um caso refratário que você fez um negócio mágico e o cara virou. Eu tive uma paciente só, que ela tinha um Alzheimer inicial, uma portuguesa, que a filha, minha paciente, ela fez uma hernia extrusa alta, L2, então o sintoma dela não era daquela clássica cetalgia, e aí o pessoal, às vezes, comeu bola, no final ela ficou boa. Que ela usava muita coisa, já veio tomando muita coisa, eu tentei ajustar, mas assim, patinava, não conseguia fazer exercício, e aí a neura entrou com canabidiol para ela e virou a chavinha. De um dia para o outro, segundo ela teve um sonho com a Virgem Maria, ficou boa. Tirei quase todos os remédios dela, começou a fazer exercício, ficou boa. Foi uma das poucas situações, assim, paciente refratário, que uma conduta específica virou a chavinha. Mas de uma forma geral... O padrão é pelo menos isso que você falou, né? Não tem uma fórmula mágica. Ainda mais o canabinoide é isso aí que a gente vê. Na verdade, existe medicina canabinóide, o cara quer tratar tudo com cannabis. E é igual você falou, não é primeira, se você for olhar, não é medicação de primeira linha em nada, né? Vou te dar exemplo dos meus pacientes refratários. Eu já mandei paciente refratário que perguntava, mas Ricardo, será que não é bom tomar canabidiol? Eu falei, olha, eu vou te indicar, como a gente não está evoluindo bem, mandei umas 2 ou 3 vezes para médicos, tem 2 médicas que eu costumo mandar, que são especialistas em dor e entendem muito de canabidiol. Depois eu perguntei para elas o feedback. Ricardo, não deu certo. Por quê? Porque era um paciente ruim. Então não era o canabidiol que ia resolver. Assim como não foi a pregabalina, assim como não foi a duloxetina, era o paciente catastrófico, negativo, que não dorme. Então, assim, a gente convenceu o paciente que ela não é uma coisa, a dor não é uma coisa de outro mundo, que precisa mudar hábito, que é médio prazo. Isso faz toda a diferença para resultado, independente da conduta que você vai fazer. Então, a história da empatia, a gente se cuidar melhor para ter mais paciência. Imagina assim, você está moído. Ou, por exemplo, o Elton aí, que é triatleta. A performance de consultório dele, eu tenho certeza que melhorou muito da fase que ele era sedentário. Ele tem muito mais paciência para lidar com os pacientes, ele tem muito mais concentração na hora de fazer uma endoscópica. Então, eu acho que a gente tem que mais partir para aí, que tem evidência, que tem bom resultado, do que tentar, às vezes, achar alguma coisa mágica para casos complexos. Os casos complexos, normalmente, são pessoas complexas. E aí, eu acho que tomara que inventem uma fórmula mágica, alguma coisa mágica, mas até agora ninguém me mostrou. Não achei ainda em nenhum lugar. Atrás, ela me falou lá, eu perguntei, naquela anamnese de dor, aí eu perguntei, mas se fosse para eu tirar uma dor da senhora, qual a fibromialgia clássica? Qual a dor que você escolheria para eu tirar hoje? Aí ela, a dor da alma. Aí me explicou que perdeu filhos e tal. Aí eu deu uma ajustada no sono, metabolismo um pouco, entrei com os nutracêuticos, uma pregabalininha à noite, ela começou a fazer uma caminhadinha. Hoje ela voltou no consultório, ela falou assim, doutor, tive dor até sábado. Domingo eu acordei sem dor, foi quase igual a que você falou, de uma hora para outra. Aí eu falei, bom demais, Deus me livre, nós temos que comemorar isso. E é importante... doutor, os propagandistas de remédio, e eu já cheguei a pesquisar, realmente tem bula, falando que o Bexay lá, nanopartícula, pode ser utilizado até 12 meses, em estudo, não sei o quê. Assim, eu não tenho coragem, mas você já chegou a... Se você for ver, por exemplo, você tem estudos de etoricoxib, celecoxib, aqueles estudos medal, de mais de um ano de uso. Mas você aumenta risco cardiovascular e renal. Então, assim, anti-inflamatório eu uso no máximo, uma semana.
Tirou da crise é nutracêutico. Aí, por exemplo, teve uma nova crise depois de um mês, aí às vezes, mas eu não uso em períodos prolongados. Anti-inflamatório em longo prazo não é o caminho. Eu também concordo. Com exceção de doença reumatológica. Com exceção de quê? Na doença reumatológica, especificamente espondilite anquilosante, aí é droga de modificadora de doença. É assim, minha esposa é reumatologista e trabalha com dor, então muitas vezes eu acabo mandando para ela e eu aprendo por osmose um pouco também a parte reumatológica. E a dica para encaminhar para o reumatologista, né, tem uma diferença grande entre artrite e artralgia. A artralgia é dor articular. A artrite, além de dor, fica quente, vermelho e inchado. Então, se tem sinal flogístico, aí você está frente a uma artrite. E aí você, às vezes tem artrites que são soronegativas, não aparece no exame de imagem, não aparece no exame de sangue, e aí muitas vezes você demora para fazer diagnóstico, mas é aquele padrão. Rigidez de manhã, quente, vermelho, inchado, primeiros passos pior, responde bem a anti-inflamatório, responde bem a corticoide. Então aí você trata como se fosse. E eu acho que uma coisa importante é que a maioria dos pacientes querem ficar sem dor. E em qualquer estudo de tratamento que eu mostrar para vocês aí da literatura, o endpoint primário, o objetivo é 30% de melhora como bom e 50% como ótimo. Então, se o paciente quer ficar 100 e 30% é o que a gente consegue entregar, ele sempre vai se frustrar. Então, acho que esse alinhamento expectativa é extremamente importante. É um degrau de cada vez. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ocupar o doutor aí. A última minha, para a gente acabar aí, doutor. Eu vi lá, você falou de dor lombar baixa, só se eu passei batido, mas uma das causas de dor lombar é a sacrileite, a dor proveniente da sacroiliaca. Uhum. Na sua rotina prática ali, você tem alguma coisa ali para desafiar? Porque se a gente for ver os estudos, teoricamente, basicamente, o ortopedista ele faz o Patrick ali, Faberi, mas para diagnóstico, realmente, eu não me recordo aqui se são mais de 3 testes positivos. Então, tem algum feeling aí que você pensa mais na sacrileite? Eu acho que você diferenciar um miofacial de glúteo para uma sacrileite é muito difícil, tá? Minha esposa ficou lá na reumatologia, no ambulatório de espondilite, né? E o chefe da espondilite lá chama Dr. Percival. Ele é o único da América Latina daquele grupo ASAS. E ele é muito figura, assim. Ele chama a sacroiliite de bundalgia. É uma dor bem na bunda. É bem na sacroiliaca mesmo. Muitas vezes, o paciente que tem sacroiliite, você faz o Patrick e não pega. Porque às vezes o cara tem uma contratura de adutor, às vezes você não consegue fazer muito direitinho. Mas é aquele paciente que você trata direitinho e que na maioria dos pacientes evolui bem, e ele não evolui bem, ele enrosca. Então, no exame físico, se você palpar, mas é mais aqui na sacroiliaca ou aqui é mais no músculo? Acho que é mais aqui. Eu acho que é difícil. Nesses casos, aí eu acho que talvez o bloqueio teste, você infiltrar lá, ver que se melhora, isso pode te ajudar a nortear. Eu ajudo o norte. Mas o problema é que a sacroiliite, ela demora para aparecer no exame. Então, normalmente, o que a gente pede? Ressonância de sacroiliaca, estirosupressão de gordura, e às vezes vem negativa. O diagnóstico mais precoce é sagital de neuroeixo, cervical, torácica e lombar, estirosupressão de gordura, e aí na hora que você vê a vértebra, ele tem cantos brilhantes que eles chamam de shining corners. Se você tiver pelo menos 3, se juntar cervical, torácica e lombar, é indicativo de dor inflamatória em coluna. É o diagnóstico ultra precoce de uma dor inflamatória. Mas eu brinco com o paciente, você tem narizinho de porco, pezinho de porco, rabinho de porco. Você tem uma orelhinha de porco. Você não tem a segunda orelhinha para eu fechar e falar que é porco. Então eu não consigo fechar critério. Antigamente, eu meio que hoje em dia a gente meio que às vezes antecipa o diagnóstico. Porque eu já tive muito paciente, eu tive uma especificamente, que eu tinha certeza que ela tinha alguma coisa reumatológica, mas não fechava. E ela voltou comigo depois de 10 anos, com 2 próteses de joelho, uma no ombro, uma no quadril e 3 cirurgias de coluna. Aí se fechou. Não, aí quando ela veio com uma artrite, ela veio com uma dactilite, fez ultrassom Power Doppler, e aí fechou que ela tinha uma artrite reumatoide, mas na época não tinha. Só que aí foi destruindo ela inteira. E aí caía na mão do cirurgião, e ela tinha um convênio bom,
caía na mão de cirurgião bom, e assim, se eu falar o nome do cirurgião, é só os caras famosos que operaram. Só foi... E aí, depois de 10 anos, fechou para artrite... porque aí veio a irmã, que tinha uma artrite psoriásica. Aí eu falei, porra, tem uma genética, aí fez uma... Doutor, meu dedo tá parecendo uma salsicha, perdeu as pregas. Fez ultrassom, Power Doppler. Eu tenho a vantagem de ter um ultrassonografista bom de Power Doppler aqui em Sorocaba. Eu tenho um bom radiologista de musculoesquelética também. Porque assim, se você pede ressonância de sacroiliaca e o radiologista não é bom, ele mais arrebenta com você do que acerta. Tanto é que eu falo para você, para o paciente, se não for para fazer com o Samir no centro médico aqui, eu já explico para o paciente, eu ganho 0 de indicar lá. Você não precisa nem falar que foi o que eu indiquei. Mas se não fizer com ele, é melhor nem fazer. Porque às vezes a pessoa coloca lá, inespecífico. O cara que faz, igual tem ortopedista que é especializado em pé, mão, joelho, radiologista tem cabeça, abdômen, tórax e musculoesquelética. O cara da musculoesquelética, ele fala, olha, uma sacroileite inferior, com sinovite, com capsulite, com entesite, com padrão inflamatório. Ou uma sacroileite à direita, póstero superior, sem sinais de sinovite e tal, com sugestão mecânica. O bom cara da musculoesquelética, ele te dá o norte. O cara que não for, ele vai mais atrapalhar a sua vida do que ajudar. E normalmente, quando é sacroileite inflamatória, ele é de baixo para cima. Aí eu vou te dar um exemplo. Tem um colega, ele era calouro quando era sexto ano, e ele era irmão de uma colega de turma minha. Geração, eu não falei disso, mas assim, a nossa geração, né, na maioria de nós, é a geração chamada sanduíche, que é entre 35 e 50 anos. A geração sanduíche é a geração que mais sofre pressão. Você desponta no trabalho, pressão dos filhos ou para ter filho, e pressão porque você tem que cuidar dos pais. Então é a geração que mais sofre pressão. O que o cara tenta? Ir para exercício para tentar a válvula de escape. E ele começou a fazer triatlon. Aí ele fez uma sacroileite mecânica. Na hora que apareceu o sacroileite, investida reumatológica, tal, não sei o quê. Aí passou com um colega que era amigo dele, fez onda de choque, não sei o quê. Aí eu falei para ele, Calistinho, é inflamatório mecânico. Não dá para tirar a corrida e colocar só a bike e a natação. A gente desinflama aqui em cima, eu fiz anti-inflamatório viral, depois eu fiz lá o Loxodin Flex, que é emplasto de loxoprofeno, que é anti-inflamatório. Usei garra do diabo, depois usei cúrcuma, e aí ele sumiu. Aí encontrei ele no Suns Club comprando cerveja e tal. Eu falei, como é que você tá bem? Tô bom, larguei a corrida, tô só pedalando, tô ótimo. E assim, o cara tinha rodado, médico, né? Rodado um monte. Mas o fato dele ter uma ressonância, uma sacroileite, achou que ele tinha reumatismo, que a vida dele tinha acabado, com 2 filhos pequenos, que ele tava ferrado. Então, assim... Muitas vezes eu acho que o radiologista quer investigar no laudo da ressonância. O radiologista, de novo, a minha sorte é que eu tenho um radiologista bom de musculoesquelética. Um para fazer ultrassom e um para fazer ressonância. Faz muita diferença. Eu tenho uma boa clínica para diagnóstico diferencial reumatológico, que é minha esposa. Eu tenho 2 psicólogas que trabalham com dor, que funcionam bem. Aí você fala assim, mas você está num grande centro. Minha clínica é só eu e minha esposa e o resto é só terceirizo. Já trabalhei em clínica grande. É uma desgraça. O paciente fala, eu quero que você passe na minha físio, na minha psicóloga. Não, quer vender a clínica. Aí o paciente começa a ter desconfiança em você. Então, assim, se você está num lugar que não tem... Acho que, assim, primeira coisa, você tem que ter um bom reabilitador. Um bom físio, um bom educador físico, alguém. Faz toda a diferença. Se você não tem, tipo, o suporte de psicólogo, psiquiatra, arranja alguém que é bom, que vai dar para fazer à distância. Porque senão isso atrapalha muito o seu resultado. Atrapalha muito o resultado na prática. Eu tenho uma experiência com um fisioterapeuta aqui de Palmas, muito boa. Ele é muito bom em dor lombar. Já tiramos algum, e não é aquele fisioterapeuta, vem aqui e faz um pacote de 20 sessões. Eu acho que dos meus pacientes aí com ele, nunca passou de 10. E geralmente conseguimos tirar aí do quadro de dor. Agora, a última pergunta aí para desocupar o senhor. Quando uma dor só para chegar no tema final. Uma dor eu já vi que o senhor é bem conservador, até na intervenção também. É uma dor de característica facetária, quando chegou em tudo, o senhor vai falar, rapaz, eu vou fazer um bloqueio, uma radiofrequência, bloqueio teste positivo anterior. Uma dúvida que eu tenho, até na questão da regenerativa e da dor, eu já vi que conflito um pouco. A galera da anestesia, mais da dor mesmo, vai mais para a radiofrequência ablativa, do ramo médio, né? E a galera da regenerativa vai mais para a pulsada. Falando aí a favor, que ali tem ramos do ramo médio
que inerva o multífice, e o multífice é um dos principais estabilizadores do core e da coluna lombar. O que o senhor me fala aí, assim, da sua experiência? Aquela teoria da dor neuropática localizada é justamente pela essa compressão que dá, mas aí você pode ser sensitivo ou pode ser motora. Uhum. Não lembro a última vez que eu indiquei o paciente fazer uma risotomia. Não lembro. O que eu mando normalmente é, às vezes, o paciente está numa fase de ajuste de dose de medicamento para fazer uma infiltração radicular de raiz, para ver se ele dura ali alguns dias, às vezes semanas, mas eu não passo. Eu indico, tem gente que faz para mim. Falo, olha, pode ser que te dê uma janela para reabilitar. Às vezes dura horas, às vezes dura dias, às vezes dura semanas, mas de uma forma geral eu indico muito pouco. Eu tenho uma paciente com Alzheimer mais avançado, que a família, ela é de São Paulo, trata comigo já há um bom tempo, e toda vez que eu tento ajustar alguma coisa, mesmo no nutracêutico, ela sai da casinha, bagunça, e aí a gente ficou meio estagnado. Ela teve uma melhora funcional importante, mas ela estagnou. Aí eu mandei para uma médica intervencionista em dor, e aí ela mostrou lá os prós e contras para a família achou que valia a pena fazer. Fez, aí eles falaram, Ricardo, melhorou ali uns 2 dias, depois voltou. Aí eu falei, mas a gente estava alinhado, podia ser que acontecia isso. Eu acho que o pior caso é você não estar com a expectativa alinhada. O pior paciente para tratar, na minha experiência atual, é o paciente frustrado. E hoje em dia eu tenho muito mais paciente frustrado que 10 anos atrás, porque antes não tinha tanta opção de tratamento. Então, hoje em dia, o paciente vem frustrado porque ele tenta coisas. E assim, quanto mais caro o tratamento, maior a frustração do paciente. Então, hoje em dia, eu pego um paciente muito frustrado, e quando o paciente está muito frustrado, isso buga, tem estudos que mostram isso buga o sistema supressor de dor. Então, esse paciente, ele toma analgésico, dipirona, paracetamol, mesmo o pior de forte, melhora 0. O cara que melhora 0 com analgésico, normalmente, enquanto você não destrava o humor dele, o negócio não vai. E aí, muitas vezes, quando eu percebo que o humor está muito ruim, normalmente eu faço uma combinação que o apelidinho chama California Rocket Fuel, que é venlafaxina com mirtazapina. Começa primeiro com venla, depois com mirtazapina, e tem alguns pacientes que, com histórias difíceis de vida, enfim, com muita frustração, que depois que se ajusta, a dipirona que não respondia começa a responder, a pomada que não respondia começava a responder, o paciente consegue ficar melhor. Então, muitas vezes, o paciente muito frustrado de tratamentos que, às vezes, não entregaram o que ele queria, faz com que o humor vá lá para baixo e, às vezes, essa questão do humor. Eu acho que um upgrade muito no meu resultado do consultório por entender um pouco melhor de saúde mental. Eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha com dor precisa entender um pouco melhor. Saúde mental, antigamente era um preconceito maior. Eu acho que geração 60 a mais tem mais preconceito, mas eu acho, que ela não me escute, tá? Mas graças a Deus que a Simone Biles teve aquele burnout na Olimpíada de Tóquio, porque as pessoas do esporte começaram a ver que é normal você não estar bem, mesmo sem ser a melhor de todos os tempos. Então, assim, a Simone Biles, não sei se as pessoas sabem, mas assim, ela ganhou todas as Copas do Mundo que ela participou. Imagina o Brasil ganhar todas as Copas do Mundo. Ela é totalmente fora da curva. E ela simplesmente chegou lá e falou, não vou competir porque eu não estou bem. Isso fez com que muito atleta, e é assim que eu abordo o meu paciente que tem mais preconceito com saúde mental, começasse a trabalhar melhor saúde mental. E aí, se for ver em Paris, teve um monte de recorde que ninguém batia, que os caras falam, é doping, não é possível. Não é. Os caras começaram a tratar a saúde mental e ver o quanto que isso influencia na performance, tanto do atleta quanto do paciente. Então, para os caras que têm preconceito com saúde mental, eu começo mostrando, sabe aquele Zaquias Queiroz lá da canoagem? O cara tratou e ganhou a medalha. Então, assim, você precisa entender que isso é importante, isso não é frescura. Mas quando o paciente não quer entender e não quer tomar, realmente é difícil. Mas é uma coisa que muda muito. Eu vi que o senhor trouxe umas partes lá na aula do intestino também, né? Uhum. E tem surgido algumas evidências, né? A gente vê na espondilite anquilosante, desbiose, a microbiota intestinal. Na fibromialgia, o senhor tem tratado de, assim, quando vê na rotina ali a desbiose mesmo, com prebiótico e tudo mais? Resumindo assim, eu explico assim para o paciente, tem os bichinhos do bem e do mal. Se os bichinhos do mal estão ganhando do bem, o seu intestino que deve ser fechado, abre a parede,
os bichinhos do mal vão para a corrente sanguínea e literalmente cagam o seu organismo inteiro. O paciente gosta da piadinha do cagar o corpo inteiro. E aí, o que a gente precisa é equilibrar. Como é que é o equilíbrio? Dormindo bem, fazendo exercício. Existe um termo em várias áreas. Na regenerativa eles falam preparo do solo, em outras áreas, outras coisas. Mas basicamente é melhorar sono, intestino, alimentação, atividade física. O paciente vai funcionar melhor em qualquer coisa que se for fazer nele. Intervenção, remédio, regenerativa, atividade física, qualquer coisa. E a microbiota preparar o paciente aí. Por que faz uma prótese e o cara não melhora, mas está com metabolismo, diabetes alterada? A microbiota tem muito estudo da microbiota para osteoartrite de joelho. Muito estudo. E mostrando eu vi um pouco, já vi alguns estudos crescentes em fibromialgia, em osteoartrite de joelho, tudo bem consolidado na espondilite anquilosante. Inclusive, eu discuti com um colega reumato sobre isso. Então, acho que é um tema que aí no futuro vai vir mais em evidência também para isso aí. Com certeza. Eu brinco com meus pacientes, até no meu prontuário já é assim. Eu preciso melhorar para ele ter um resultado bom no médio e longo prazo: ânimo, ansiedade, sono, intestino e atividade física. Esses 5, e aí a dieta entra aqui, mas é que a dieta é mais difícil de você conseguir mexer de uma forma mais rápida, mas na hora que você melhorar esse 5, o cara funciona melhor para qualquer coisa, não, e para muitas doenças. Eu normalmente, para convencer meus pacientes a mudar o estilo de vida, eu mando eles verem aquele seriado no Netflix, Como Ver Bem Até 100 Anos, O Segredo das Zonas Azuis, que tem um grego lá que ele tinha um câncer com expectativa de vida de 6 meses, aí ele voltou para a terra dele, e ele começou a se movimentar mais, tinha fé que ia passar melhor os meus dias, estava com amigo, estava com a família, se alimentava melhor, tem o vinho lá da Grécia que é melhor, ele fez os Power 9, que é do estilo de vida. Ele começou a plantar uva para a esposa lembrar dele quando ele morresse. Ele começou a plantar uva com 70 anos, ele colheu uva até 102. E ele não mudou o tratamento. Então é o exemplo que eu dou para o meu paciente. Quando eu quero fazer ele mudar de chave, eu tenho umas aulas lá do meu curso lá, Desafiador, que é como mudar hábitos, né? E aí eu mostro esse exemplo e da recordista do Guinness de longevidade. É uma francesa que ela morreu com 122 anos, Jeanne Clément. Ela, para fechar, ela fez esgrima até 80, pedalou até 90, é mais ou menos isso, tá? E ela fumou até 120. Aí você fala, porra, mas ela fumou até 120? Todo mundo fala assim, e ela morreu com 122. E não é que ela parou de fumar porque ela ficou doente. Ela perdeu a visão e errava o cigarro no rosto. Então ela queimava o rosto e tiraram o cigarro dela. Só que ela não esquentava a cabeça com nada. Então o segredo mesmo é não esquentar a cabeça com nada. Você vê aqueles vozinhos de 80, 90 anos, tudo ferrado, mas não esquenta a cabeça com nada, esse cara é bom de tratar. O raio-x ferrado, ressonância ferrada. Então o problema é que as pessoas esquentam muito a cabeça hoje em dia com tudo. Então o segredo aí da longevidade, segundo os estudos, segundo as entrevistas com os centenários, é não esquentar a cabeça. E na medicina a gente esquenta a cabeça com muita coisa. Então a gente tem que aprender um pouquinho com os centenários, tirar um pouquinho o pé, se cuidar melhor. E eu acho que o Moisés Coelho fala muito isso, né? Pés no chão e mente aberta, um negócio assim. Eu acho que é importante você ver essas coisas novas, mas com o pé no chão e senso crítico. Mas também não adianta você ser tão crítico que aí você não vai usar nada. Então, por exemplo, colágeno. 10 anos atrás, quando chegou no Brasil, quase todos os laboratórios pediram para lançar. Não lancei nenhum. Depois de uns 5, 6 anos eu vi evidência, vi prática clínica, falei, agora faz sentido eu usar. Mas eu não ficava chita, não pode. Por exemplo, canabidiol. Atualmente eu não uso, indico para alguns médicos às vezes usar. Pode ser que daqui a alguns anos, evidência, então acho que você tem que ter a mente aberta, porque também você fica, mas você também tem o senso crítico. Isso aqui acho que não faz sentido. Isso aqui faz sentido. Acho que o caminho é esse. A evidência demora a se concretizar ao longo dos anos, né? Então 10 anos no mínimo. E uma coisa que eu observei também na parte do intestino, nos fibromialgicos, é bem presente a prisão intestinal, né? Sim. Tem tentado aí, mais para teste terapêutico mesmo, às vezes usar glutamina. Vi alguns estudos aí, começando da própria associação de glutamina com curcumina, até para o efeito, não pensando no efeito sistêmico da curcumina, mas um efeito inflamatório local também ali, no lumen intestinal. Tem
tem gostado, tem dado certo em alguns casos, melhora assim, então eu vou tentando também. Eu acho que assim, a gente sempre tenta as outras opções. Para o intestino funcionar, tem que tomar água, comer fibra, fazer aeróbico, basicamente, e assim, de evidência científica de coisas mais naturais, 2 kiwis dia, kiwi verde, tem evidência científica que melhora intestino. Isso foi o pessoal da gastrofuncional que me falou. Sono, todo mundo fala, mas a melatonina não é legal, o Zopidem agora virou receita controlada porque causa dependência. Meu, se pegar qualquer especialista em sono que se preze, é higiene do sono. Ele manda para o psicólogo do sono. É diminuir essas luzes brancas umas 2 horas antes. Eu tenho 3 filhos pequenos, normalmente eu faço os 3 dormir. Hoje espero que minha esposa tenha feito eles dormirem, mas diminuir luz mais cedo, não usar coisa que te acelera à noite, tentar anotar as coisas no dia seguinte e dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Não é dar uma atrasodona pro cara. É que normalmente as pessoas, o que funciona dá trabalho. O que funciona para dor, dá trabalho. O que funciona para emagrecer, dá trabalho. As pessoas querem atalho. E aí, às vezes, a gente começa a tentar inventar a roda. Então, eu acho que faz o arroz com feijão, tá tomando né? E aí, depois, você vai tentar fazer as outras coisas. Mas acho que microbiota é uma coisa que deve crescer muito nos próximos anos. Para dor crônica, tem bastante evidência que ela tem a ver com a virada da dor aguda para dor crônica. Ou seja, se tem uma dor aguda, se a microbiota é ruim, ele cronifica mais do que se tem uma microbiota boa. Eu também tenho visto. Não, mas muito obrigado aí, professor. Aula excelente, discussão melhor ainda. Agradeço mesmo aí pela presença. E qualquer coisa estamos à disposição. E quando quiser vir conhecer o Tocantins, a gente está de portas abertas. Oi, a gente combina. Mas obrigado vocês aí pela atenção. Espero ter ajudado. Parabéns pela iniciativa aí. E boa sorte nos próximos eventos aí. Se cuidem. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, obrigado.